cada vez mais eu vejo aqui no canal homens pedindo ideias de temas para trabalhar no Ministério de Homens. E foi justamente pensando nisso, né, e vendo esses comentários, que chamou a minha atenção. Não que aqui não tenha no canal, né, aqui nós temos vídeos para Ministério de Homens, mas eu dou aqui para vocês não somente 5 temas, mas também todo o desenvolvimento desses temas, tá? Com base bíblica, os tópicos, então, enfim. Com certeza você vai gostar. Fica comigo aqui até o final. Não esquece, deixa a sua curtida. Vamos aqui para nossos 5 temas de Ministério de Homens. O primeiro tema seria o homem segundo o coração de Deus. A base bíblica, Atos 13:22 ou 1 Samuel 16:7. E aqui você vai colocar, né? O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Temos um exemplo aqui que foi justamente Davi, um homem, né, que era segundo o coração de Deus, mas que também tinha imperfeições. Então, basicamente, você vai trabalhar Davi como exemplo. E aí, então, você teria dentro desse contexto 5 pontos principais para você desenvolver, que seria a humildade e o arrependimento, porque Davi pecou, mas buscou a presença de Deus. Isso a gente vê no Salmo 51. O segundo seria a fé e coragem. Davi enfrentou Golias sem medo. Então, muitas vezes, o nosso Golias é qualquer situação que está sendo imprópria ou grande demais para nós, né? Para, no caso, né, você como homem. Mas é a coragem de enfrentar esse Golias, tá? Com coragem, né? Colocando o medo de lado, como Davi fez, e confiando nesse poder de Deus. Uma vida de oração e intimidade com Deus, né? A importância de buscar a presença de Deus diariamente. A obediência também acima da aparência. Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha o coração do homem. Então, é o que a gente aprende em 1 Samuel 16:7. A aplicação prática seria como desenvolver esse coração, né? Que é justamente um coração segundo a vontade de Deus, no dia a dia. Essa, no caso, seria o desafio. Então, esse seria o primeiro tema que eu trago aqui para você. Vamos para o segundo tema. Algo que é muito comentado, né? Que é justamente o sacerdócio no lar. A liderança espiritual do homem na família. Então, é sobre esse tema que é muito importante que você desenvolva. E aí você vai ter as passagens bíblicas, né, os versículos base para você desenvolver esse tema, que é justamente Efésios 5:23 e Josué 24:15. O homem como sacerdote do lar, responsabilidade e privilégios. E aí eu abordo aqui para você alguns pontos principais. Ensinar a palavra de Deus aos filhos e à esposa. Você pode usar Deuteronômio 6, de 6-7. Segundo, orar e interceder pela família. O impacto da oração, né, do marido na família. Dar exemplo através do caráter e atitudes, ou seja, ser um homem que reflete o caráter de Deus dentro da família, porque já sabemos que se aprende muito mais com os exemplos do que simplesmente com as palavras. Proteger espiritualmente a casa. Como evitar influências negativas e manter um ambiente de paz, né? A gente está buscando justamente isso, ter essa harmonia, essa paz dentro da nossa casa. Agora, algumas aplicações práticas para esse tema e esses tópicos. Uma das coisas bem interessantes para você começar seria o culto doméstico. Seriam pequenas atitudes que fortalecem a relação, né, dentro do lar. Então, começar com pequenas atitudes. Primeiro que a melhor atitude que você fez foi estar vendo justamente nesse conteúdo. E agora é aplicar, né, na sua, não só quando você estiver falando aí no seu grupo, mas também dentro do seu próprio lar. Então, eu acredito que vai ser super interessante aí esse segundo tema. Inclusive, quando se fala de culto doméstico, tem também aqui um e-book, tá? Que seria sobre para você fazer numa célula, tá? Então você pode fazer numa célula, não somente na sua célula, de forma geral, mas também você pode aplicar dentro da sua própria família. São 12 lições, ou seja, 3 meses com com esse conteúdo, tá? Então fica uma dica para você.
O terceiro tema é vencendo batalhas espirituais como homem de Deus. E nossos versículos bíblicos que você vai trabalhar aí é Efésios 6, de 10 a 18 e Tiago 4, 7. Os tópicos principais que a gente precisa, primeiro de tudo, é identificar, né, que batalhas espirituais são essas. Como discernir ataques espirituais. O segundo, usando a palavra como arma, né? A gente sabe que era o que Jesus fazia. Jesus, quando era atacado espiritualmente, a palavra era a arma dele, né? Então, muito importante é que nós possamos conhecer a palavra de Deus, como diz em Timóteo, né? Manejar bem a palavra da verdade. Orando e jejuando para fortalecer o espírito. Também é uma outra atitude que a gente aprende com Jesus. Jesus, ele estava constantemente, mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele orava e ele jejuava. Será que ele precisava ou será que ele estava dando exemplo? Não esqueça, né? Como homem, ele tinha todas as dificuldades, né? Ou as debilidades ou os pontos fracos que nós também temos. E ele sabia que a maneira de se fortalecer era através da oração, do jejum, do conhecimento da palavra que eles tinham muito, né? E às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Então, essa é a dica. Fugindo da aparência do mal. Então, esse também não é um tópico, mas dentro desse terceiro tópico, né? Fugindo da aparência do mal. Então, é ter esse discernimento para saber o que é que pode me levar ao pecado. E olha, fugir. A aplicação prática é justamente como fortalecer sua fé e resistir às tentações diárias que nós sabemos, né, que passamos todos. E também passos para viver uma vida de vitória espiritual. Vamos agora para o quarto tópico, que é propósito e identidade masculina na Bíblia. E os textos bíblicos que você vai utilizar é Gênesis 1, 26 a 27 e Jeremias 1, 5. Qual é o verdadeiro propósito do homem dentro da Bíblia? Ou seja, qual é o propósito que Deus coloca para o homem, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né, da identidade do homem, do propósito de Deus para ele. Então, às vezes, ele fica meio que perdido. Então, segundo a Bíblia, é o que você vai aprender. E qual é a diferença da identidade do homem para o mundo, né? Hoje, a gente já sabe como que o mundo quer ver o homem, né? Porque se você não age conforme o que o mundo dita, você acaba não sendo reconhecido como homem. Mas não é isso que você quer. O que você quer é ser reconhecido como homem diante dos olhos de Deus, né? Da vontade de Deus, do reino de Deus. Então, esse seria mais um tópico dentro desse tema. Isso é o que você vai trabalhar dentro ainda dessa introdução desse primeiro tema, ou desse quarto tema, né? E aí, então, a gente vem com mais alguns tópicos que você vai desenvolver. E o primeiro tópico para esse tema, né, sobre a identidade do homem, o propósito do homem, criados à imagem e à semelhança de Deus, o valor e a missão do homem. O segundo tópico, chamado para liderar com amor. Então, é uma liderança bíblica de serviço. E a gente sabe também, outra vez trazendo para Jesus, que Jesus ele foi aquele líder que serviu. Ele não foi aquele líder que estava, né, naquela soberba. Não. E é justamente esse tipo de visão, de exemplo que você, como líder de homens, vai tanto trazer para a sua própria vida, na sua família, como também vai aplicar para que esses homens também sigam essa palavra. Trabalho e provisão como responsabilidade. A importância do esforço e da dignidade do trabalho. A gente sabe que a palavra de Deus, realmente, a palavra, ela fortalece, não uma vida, né, de preguiça, de ficar deitado, mas uma vida realmente, né, como diz, né, no provérbio, né, vai ter com a formiga, né, preguiçoso, que é justamente trabalhar, levantar, suprir as necessidades da família. Isso não é uma coisa para a mulher, isso é uma coisa principalmente, né, o que está no topo para o homem. Então, é o homem se desprender, né, dessa visão que muitas vezes o mundo coloca e ser realmente um pai de família.
né? Um homem do lar, um homem segundo o coração de Deus. O homem como agente de transformação, impactar a sociedade diante de um exemplo, né, que muitas vezes o mundo não está acostumado, né? O mundo tem uma visão de homem que não é a visão cristã. E você, como homem cristão, tem essa responsabilidade de impactar a sociedade justamente com esse conhecimento da Bíblia. E só com o conhecimento da Bíblia é que você vai ser capaz de impactar a sociedade, impactar aí onde você convive, né? Impactar a realidade dentro da sua casa. A aplicação prática é como encontrar e viver esses propósitos. Viver, né, o seu propósito como homem. E ainda evitar crises de identidade e a confusão sobre a masculinidade, que é o que a gente tem visto muito aqui. Então, pessoal, essa é o nosso quarto tema desenvolvido. E a gente agora vai para o quinto tema. Tá gostando? Não esquece, deixa a sua curtida. Uma coisa muito importante, a Bíblia fala sobre que as amizades são importantes, porque a depender de como ou com quem você convive, você vai ser levado a ter uma vida realmente que agrade a Deus ou simplesmente se afastar da presença de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes, é o que a Bíblia diz, né? E isso é bem, bem real. Então, esse quinto tema é justamente a respeito de relacionamentos e amizades que edificam. A base bíblica, Provérbios 27:17 e 1 Coríntios 15:33. Você vai introduzir com a importância das amizades e da comunhão entre homens cristãos. E ainda, justo como eu falei agora, né, o perigo das más companhias e de influências negativas. Então, tem que ser um homem de muita sabedoria e de muita intimidade com Deus para poder detectar quando realmente essa amizade é uma boa influência ou uma má influência. E agora a gente vem para, né, com os tópicos. Escolhendo amizades que fortalecem a fé, como discernir quem nos aproxima de Deus e quem nos afasta de Deus. Ser um amigo que incentiva e que exorta, né? Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas não gostam de receber exortações, né? Chamadas, conselhos, mas justamente, às vezes isso é importante para fazer aquela pessoa, né, voltar novamente para o trilho. Então, a importância desses conselhos, né, dessas exortações e desse apoio mútuo, né? Porque não é que eu sou melhor do que você, mas é que tanto eu quanto você podemos cair. Então, essa é a importância de ter essa comunhão no ministério de homens, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro, um tendo realmente apoio na vida do outro. A ideia é essa, tanto no ministério de mulheres, tá? Como no ministério de homens, que eu não falo tanto, mas eu sei que também é importante e muitas vezes não tem aquele... Não é como o ministério de mulheres, né? Que tem tanta atenção para ele, mas o ministério de homens também é super importante. Então, aqui você com certeza vai encontrar material aqui para o Ministério de Homens, tá? Porque essa é a meu intuito, né? Abençoar aí a sua vida, ok? A comunhão na igreja e pequenos grupos. Como crescer espiritualmente dentro desses pequenos grupos? Como crescer espiritualmente dentro de relacionamentos saudáveis? Então, é algo que precisa ser pautado nesse tema. Evitando influências negativas. Como dizer não para influências negativas? Como dizer não para amizades tóxicas? Como dizer não para amizades tóxicas e manter o limite? Aplicação, né, prática para esse tema: como construir laços de amizades que realmente sejam fortes, que sejam realmente benéficos para a vida de todos. Estratégias para se manter firmes dentro de ambientes que sejam difíceis, né? Então, esse, pessoal, são alguns temas, existem muito mais, mas esses são alguns temas, e não somente temas, mas você viu que aqui eu coloquei, né? As passagens bíblicas, uma introdução, e dentro desse tema, 5
ou 4 tópicos, né, a depender de como que você vai trabalhar ainda com aplicação prática. Agora o que você precisa, né, é encaixar, né, todas as questões aí para que fique bem fácil de você levar cada um desses temas. Se você quiser, tá? Tem um e-book também para Ministério de Homens, que é justamente com todo esse conteúdo já totalmente mastigadinho aí para você. Então, fica aí a dica, tá bom? Não esquece, deixa a sua curtida. Se você gostou, deixa aqui no comentário. Sandra, foi muito útil. Sandra, vou usar. Bom, é isso, pessoal. Então, meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.